Fala turma, beleza? Sejam todos bem-vindos. Aos novatos também sejam bem-vindos. A você que não assistiu nenhuma aula de instrumento de sopro, a gente vai começar agora a trazer elementos como trompete, saxofone, clarinete, falar de todos eles e a função dele dentro da banda. Claro que faremos isso com as postagens das aulas de leitura para bateria e leitura de dinâmica rítmica para você treinar, ok? Então, peço que a partir de então vocês fiquem atentos. Eu estou aqui apresentando um instrumento chamado trompete, muito conhecido nas bandas de Minas Gerais como piston, por causa dos seus pistões, ou pistons, que são esses botões que a gente tem aqui em cima. E hoje eu vou falar das partes desse instrumento tão belo, que é o trompete, o queridinho das bandas de música. Bom, para falar de instrumentos de sopro, essa classificação desses instrumentos são os instrumentos de bocais, né? São os metais de uma orquestra, né? De uma sinfônica ou de uma banda de música. A gente tem os instrumentos de madeira, paletas, né? Temos instrumentos de metais. Esse aqui é um dos principais utilizados no palco, utilizado com trimetal, acompanhados do saxofone e do trombone, né? E também muito utilizado por trompetistas para tocar jazz, tocar blues. A grande chave que dá nome a esse tipo de instrumento é essa aqui, que é o bocal, né? Onde eu vou colocar a boca no instrumento e provavelmente o que muita gente pensa ser força ou ter que ter um pulmão super preparado para soltar muito ar, não tem nada a ver, é meio que um mito, né? A gente se soprar, na verdade, ó, e eu soprar no instrumento, eu vou ter só uma passagem de ar, e essa passagem de ar não vai produzir som. Então eu tenho que vibrar os lábios no bocal para mim poder fazer essa produção de som. Mas antes de tudo, para apresentar o trompete para você, a gente tem que lembrar e saber que o instrumento é um tubo de metal cilíndrico curvado sobre ele mesmo, ou seja, ele se inicia, né, desse lado aqui, passa aqui por algumas bombas, pela camisa dos pistons, né, e vem e termina aqui em cima. Aí a gente tem um bocal, que tem vários modelos com profundidades diferentes, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. A gente tem o lead pipe, que é essa barra aqui, que vem logo após o bocal. A gente tem o receiver, ou receptor, né? Que é o receptor do bocal, que é um pouquinho mais espesso para poder a gente colocar o metal. Uma dica, gente, quem está aprendendo agora, muita gente coloca o metal, coloca o bocal e bate com força. Não pode fazer isso, tá? A gente tem vários casos de trompetes, eu já vi mais de 10 casos durante minha trajetória como maestro, de bocal agarrado no instrumento. E para tirar, acaba que tem que esquentar ou tem que fazer alguns procedimentos de força que pode danificar o instrumento. Então, primeiro cuidado é só colocar e deixar que a pressão do próprio bocal segure ele aqui, beleza? Nós temos a bomba geral, né? Ela solta aqui, temos a chave d'água. Nesse caso aqui desse trompete eu tenho duas chaves d'água, ou seja, eu vou produzir ar quente quando eu for produzir som. E esse ar quente vai condensar e vai criar uma quantidade de líquido, né? Ah, estou cuspindo no instrumento? Não necessariamente, né? Pode ser que tenha outra emissão de saliva, mas a maioria da água que se encontra aqui dentro é condensação mesmo do ar quente que a gente está soprando para poder fazer esse instrumento sair som, né? Eu tenho os pistons, né, que são contados a partir do lado do bocal como 1, o 2, né, daqui para fora, o bocal para fora, e o 3, o da frente, ok? 1, 2 e 3, 2 no meio. E esse piston, eu vou tirar um aqui para vocês verem. Ele é formado por uma madrepérola, né? Tem outros materiais também, mas não é muito comum. O mais utilizado é essa madrepérola no botão, tá?
eu tenho a haste, né, da tampa. Aqui dentro do pisto eu tenho a mola, né? Vou chegar pertinho para vocês verem. Tenho essa guia, que é uma rodelinha de metal, ó. Lá dentro ela é cilíndrica e aqui nas beiradas ela segura a mola para poder fazer a punção para cima e voltar o pisto na hora que a gente aperta, ok? Então o guiado, o pistão colocado geralmente ele tem uma posição, vou colocar de uma posição qualquer aqui para vocês verem. Tô soprando, ó, e não está passando ar. Por quê? Geralmente nos trompetes mais novos, eu vou colocar o número para o lado do bocal. Então, se não tiver do lado certo, esse ar não vai passar, ok? Para mostrar mais de perto aqui, eu tenho a bomba ou slide do terceiro pistão, que é essa aqui, certo? Aí eu tenho a chave d'água nela. Tem o anel da bomba, tá? Que ele tem uma função. Tem gente que pensa que é só para segurar o dedo. E, na verdade, a gente pode ter também aqui só um meio anel, né? Ou uma outra chavinha. Tem alguns modelos mais novos que tem a chavinha. Mas está ligado também a algumas posições, algumas facilidades. E são chaves que são colocadas para a gente poder ter uma execução melhor, né? E eu tenho também o anel da bomba, eu falei. Que mais? Tem o gancho, né? Que é o gatilho do pisto, né? Tá aqui. O gatilho do primeiro pisto. A bomba do primeiro pisto. Do lado de cá, né? Tem também a bomba do segundo pisto, que é essa aqui do meio. Ah, gente, por que chama bomba? Porque, ó, por causa desse barulhinho, ok? Ó. E tem também o capelote, que é a tampa ou camisa do pistão, que é essa parte de baixo aqui. Camisa do pistão são essas partes aqui que seguram os nossos botões, os nossos pistons do instrumento, tá certo? E para finalizar, nós temos a campana, que tem em todo instrumento de sopro. Esse é o nosso trompete, tá? É um instrumento de fácil execução. É um instrumento que eu acredito que a maioria das pessoas, é lógico, pode com o tempo colocar um bocal mais adequado ao seu lábio, ao seu formato do palato e tudo mais, né? Mas é um instrumento que qualquer pessoa pode tocar, não tem muita dificuldade, tá certo? É só fazer o exercício certo. A gente vai fazer nas próximas aulas, nas próximas videoaulas, e eu volto contando a história do pistão, a história do trompete, para você saber bem a fundo, desde a era primitiva, lá dos gregos, romanos, para a gente saber de onde que veio esse instrumento, quais são as origens, quais foram os modelos e para que ele era utilizado. Então, em breve tem história do trompete para você. Até a próxima aula, gente!